Aleluia, eu vos saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e quero trazer uma palavra no dia de hoje aqui sobre a missão de Jesus. Jesus e sua missão é o título desta palavra no dia de hoje. Então, no versículo 45 do livro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, versículo 45, está escrito: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Está vendo o que diz na Bíblia? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então essa foi a missão do Senhor Jesus aqui na terra. Glória a Deus. Então este versículo aqui em foco, que nós acabamos de ler, vamos dizer que seja como um cacho de uva saborosa, cheio de suco das vinhas eternas, né? Aqui uma alegoria sobre a missão de Jesus. Então ele veio ao mundo. Cristo, ele é eterno. Está escrito lá no livro de João, capítulo de número 1 ali, do versículo 1 ali ao 10. Cristo, ele é eterno. Então a preexistência de Cristo e doutrina básica das Escrituras Sagradas. Ele existia com o Pai, o Espírito Santo, antes de vir ao mundo, feito por ele. Então o Pai o enviou. João 3,16, ele não foi expulso do céu. O Pai o enviou a este mundo, movido por um inaudito amor aos homens. Quem pode entender o tal amor? Por isso que lá em João capítulo de número 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então Jesus, ele veio ao mundo, Cristo, ele é eterno. O Pai que enviou ele não foi expulso do céu, não. Ele veio em uma missão nesta terra. E a missão que Jesus veio não foi para que essa terra viesse se encontrar. A humanidade, né? Porque a terra é terra. A humanidade sobre a terra não era para estar do jeito que está hoje. Então a missão de Jesus, ele veio como Filho do Homem, louvado seja Deus, para buscar e para salvar o homem. Lucas 10, capítulo de número 19. O Filho de Deus, divino e eterno, humanizou-se e veio ao mundo, habitou com os homens. Nasceu, cresceu, viveu, sofreu, morreu como homem numa cruz e em tudo foi tentado e jamais pecou. Você consegue entender isso? Deus, ele se fez homem. Ele veio para a terra para poder resgatar o homem. Você acha que ele veio numa obra dessa para que a terra, a humanidade venha se encontrar-se na situação que eles estão vivendo hoje? Porque ele veio ao mundo e habitou com os homens, mas ele nasceu aqui nessa terra, ele nasceu numa mulher, ele cresceu aqui, ele viveu, ele sofreu. Ele soube o que foi passar fome, ele soube o que foi passar sede, porque ele não usou de nenhum benefício de autoridade, de poder, para se dar bem de maneira alguma. Por isso que ele chegou naquele poço, o poço ali, quando ele encontrou com aquela samaritana, lá em João capítulo 4, ele pediu água a ela, ele chegou ali morrendo de sede, porque ele não usou do poder que ele tinha
para se beneficiar, porque ele veio, nasceu, sofreu, morreu como homem. Ele sentiu a dor da morte, foi pregado numa cruz, a pior morte que poderia existir. Mas em tudo isso, ele foi tentado, mas jamais pecou. Ele não pecou, os outros homens todos pecaram. Abraão pecou, Isaac pecou, Davi pecou, mas ele não. Ele foi tentado de tudo que é jeito, mas ele não pecou. Então ele veio como filho do homem. Como filho do homem para quê? Para sentir as dores que você sente, eu sinto, para sentir tudo no mundo, as angústias. Ele teve angústia em ter a morte. Então Jesus compadeceu-se do sofrimento humano. Atos capítulo 10, 38. Ninguém mais do que Jesus sentiu compaixão e empatia pelo homem. Ele tomou as nossas dores e os levou sobre si. Seu grande amor fez com que ele tomasse o nosso lugar e sofresse o castigo que era para nós. Isaías, no livro de Isaías 53, glória a Deus, Isaías 53, versículo de número do 3 ao 6. Então ele não fez nada para passar por isso, mas ele fez em meu lugar e em seu lugar, o Senhor Jesus. Por isso que ele veio como filho do homem, para que ele sentisse as dores que você sente, os medos, tudo. Teve hora ali que ele teve angustiado mesmo para morrer. Mas em nada disso o Senhor Jesus pecou. Isaías 53, aqui no versículo de número, glória a Deus, Isaías 53, o versículo 3, diz assim, o 3. E desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentado em padecimento, e como um de que escondemos dele o rosto, e ele foi desprezado e não estimamos, está vendo? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si os nossos, ou seja, levou sobre ele todas as nossas culpas, todas as nossas dificuldades. Ele levou sobre ele todo o nosso pecado. O pecado, quem merecia estar ali, era eu e você. Versículo 5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí você vê como é que se encontra a terra hoje. Se o Senhor Jesus, ele fez essa missão, ele fez a parte dele. O que ninguém poderia fazer foi o que ele fez. Ele morreu no seu lugar e no meu lugar. Por isso que ele veio como filho do homem. Mas ele também veio para servir. Eu estou falando aqui da missão de Jesus. Ele veio para servir, não veio para ser servido. Sendo Senhor, ele tinha a plenitude divina, mas ele se fez servo. Lá em Filipenses capítulo 2, ali do versículo 7, podia ter tido quantos servos desejasse. Ele podia, o Senhor Jesus, ele poderia ter tido a quantidade de servos que ele desejasse, mas ele veio para servir. Os anjos serviam, ou seja, e o adoravam, mas ele veio para servir. Então, se fosse para ele ser servido, não faltava anjo, não faltava para o servir e para o adorar.
Por isso que lá no livro de Mateus, capítulo 4, eu acho que todos se lembram que quando Jesus ele foi tentado ali, no deserto, ele venceu ali o inimigo com a palavra. Com a palavra de Deus, não foi com outras coisas, foi com a palavra de Deus. Vamos ver aqui o que é que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 4, aqui no versículo de número 11. Então, o diabo deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviram, tá vendo? Então ele foi tentado no deserto ali, mas ele passou na prova. E quando ele o passou na prova, os anjos chegaram e o serviram. Então, ele tinha como ter os servos que ele quisesse, mas ele veio para servir. Ele veio como servo. O homem nada possuía para oferecer a Jesus, nem mesmo lugar para ele nascer. Você consegue entender? Cristo veio para ministrar o amor do Pai aos homens como servo. Deu um exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. E hoje você vê como é que está essa terra falando em humildade. Então você veja que na terra não tinha nada para Jesus. A terra estava numa situação tão difícil quando Cristo nasceu, que o homem não tinha um lugar para oferecer para ele nascer. José ainda andou, mas Maria procurando um lugar, uma estalagem, mas não tinha. Ele nasceu numa estribaria, ou seja, quem viu ali o nascimento de Jesus foram os animais. Aí você imagina como é que estava a terra naquela época, e você imagine hoje. Só que naquela época, ele estava chegando como Salvador, como advogado. Agora ele vai voltar, mas é como juiz. Ele não vai vir como advogado, ele vai vir como juiz para julgar os vivos e os mortos. Então a terra não tinha nada para oferecer a Jesus, por isso que não poderia ter servo nem nada para ele. Ele veio como servo. E Cristo deu a sua vida em resgate de muitos homens. Ou seja, se fez muitos homens, né? Ele veio dar sua vida em resgate de muitos homens que se fizeram escravo do pecado, ficaram prisioneiros. O preço do resgate foi o sangue de Jesus. Ele deu a sua vida por nós. E quando é hoje o homem ainda blasfema, o homem não consegue entender nada daquilo, do que aconteceu, do que Cristo fez, né? O homem não consegue, por isso que ele blasfema, ele faz o que ele faz. Então Cristo, ele não veio reformar o mundo de maneira alguma, nem veio tornar o homem melhor, não, mas dar a sua vida pela humanidade. Foi o que ele veio fazer. O que pode o homem oferecer a ele, senão o seu coração, em obediência e gratidão e amor? Então tu tem coragem de entregar o teu coração para ele no dia de hoje, quando tu estiver ouvindo esta palavra? É a única coisa que você pode dar a ele em gratidão e obediência, é o seu coração. Ele diz: eu venho, eis que eu venho uma porta e bato, se abrir, eu entrarei. Então o Senhor, ele quer morar. Essa coisa medonha que se encontra essa terra hoje, essa humanidade, é porque o homem cada vez tem se distanciado de Deus. Você vê que ninguém nunca viu uma época dessa, nem falar da blasfêmia. É um negócio que só a misericórdia. Mas Cristo, ele já fez o que tinha de fazer. Ele veio para a terra
Ele já fez a sua missão, ele já cumpriu a sua missão, ele fez o que ninguém poderia fazer. E a única coisa que ele quer é o seu coração. E muitos dos homens não entregam, porque sabe que se entregar o coração, ele muda. Aquela pessoa que nunca mudou é porque ela nunca entregou o coração dela a Jesus. Mas quando ela entrega, ela muda sim. Então que Jesus venha o abençoar você, abençoar a sua família, a sua vida, a minha família. Pai, é no nome de Jesus que eu termino esta palavra, agradecendo o Senhor por mais esta oportunidade, por mais um fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Então, Senhor, muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, compartilhe esta palavra para o seu